Hoje eu vejo lá nas lojas, uma das maiorias de reclamações ali de garantia é quando o pneu tem bolha na lateral. Sim. De tudo que você pega aí, o que você vê? 99% dos casos é um dano acidental. Aí nós tivemos nos treinamentos mesmo, o pessoal... E eu treino as revendas também para questão comercial. Tá, o que você vai falar com o teu cliente, principalmente quando você vai fazer análise de garantia? Porque é quando o teu cliente coloca em xeque todo o teu atendimento. Não adianta você ter o melhor atendimento, Quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo muito certo. No momento da pré-venda, da venda. O pós-venda é quando o cliente vai te testar mesmo. Qual que é a tua qualidade, qual que é a importância dele dentro da tua loja. E eu não estou dizendo que você tem que pegar e passar a mão na cabeça dele e dizer assim, ó, realmente aconteceu, eu vou te dar um pneu novo, sabendo que não é defeito. Garantia é defeito, não dano. Sim. Até mesmo em treinamento fala assim, cara, cuidado com o que você fala. Eu vou fazer essa análise desse defeito. Defeito? Vamos primeiro falar de dano, se for um dano, por exemplo, a bolha, né? Ou então fala, porque senão você gera uma expectativa errada. Então vamos lá, desde o começo do tratamento, você tem que ter uma posição muito correta, muito gentil, muito esclarecedora, muito para não gerar uma falsa expectativa. Agora, nessa parte aí de que gera bolha, normalmente é acidental. Quais são, assim, dos mais corriqueiros que acontecem no dia a dia, quais são os mais comuns? Tá, a bolha é um dos principais. Então, qual que é a dinâmica do dano? O cliente bateu no buraco, bateu no meio fio, bateu em algum objeto, o pneu flexiona em excesso a lateral, aí tem um fator que pode ocasionar mais facilmente a bolha. Baixa pressão de uso, né? Pneus de perfis mais baixos estão mais suscetíveis, porque menos área de flexão. Flexionou, a borda da roda vai dar aquela mastigada, aquela quebrada na carcaça do pneu, a bolha vai aparecer porque perde a resistência naquela região. Tá? E passa ar por ali. Não vai passar o ar, ele vai continuar ainda o ar retido sob pressão ali, e casos mais... Daí já é um corte, né? Mas a bolha mesmo, ele vai ter essa dilatação, porque ali naquela região... A estrutura do pneu, que é a carcaça, que tem a função de sustentação, ela perde a resistência e quem está dilatando é a borracha externa. Então, essa é a bolha. A dinâmica é isso. É um dano de origem acidental, até porque ninguém vai pegar um buraco de propósito, né? Sim. Se pegar o asfalto aqui do Rio, pelo menos... No Brasil inteiro, na verdade. E até o bueiro, né? Que às vezes o asfalto, o bueiro fica mais baixo. Cabeceira de ponte e tudo mais, né? O brasileiro, ele tem muito dessa, né? O Brasil sempre tem... O Brasil é o lugar onde tem buraco. Não, buraco tem tudo quanto é lugar no mundo. Maiores, menores, maior incidência, quantidade, mas todo lugar tem. E lógico que os fabricantes, eles buscam fazer pneus mais resistentes, só que você tem que ter um equilíbrio entre o teu pneu, entre resistência, conforto e várias coisas. Tá, vou fazer um pneu super resistente, mas aí eu perco conforto? O cliente quer abrir mão disso? Não, eu quero que o pneu chegue até o final da vida útil, né, sem ter nenhum tipo de dano, tá? Mas aí eu vou abrir mão, de repente, de conforto, de repente de performance, segurança e uma série de coisas, né? Mas o que mais acontece é bolha. E em cima disso, para o cara entender, porque a gente sofre bastante... Não é que a gente sofre, né? A gente sabe que o defeito do pneu... principalmente o pneu novo, ele é mínimo, né? Sim. Porque geralmente o que o pessoal não entende muito bem é que a garantia é contra defeito de fabricação, Sim. ela não é um seguro. Exatamente. Né? Porque às vezes o cara acha que ele tem aquela garantia e mesmo meio que ele se perde achando que se der uma bolha e ele vê que o pneu vai rasgar ou alguma coisa assim, ele vai ter aquela garantia, mas na verdade ele não tem, a não ser as empresas que vendem o seguro durante um determinado período, uma quilometragem, Sim. que aí ele vai suprir aquele problema, aquela avaria que teve ali. Sim. Como que o cara consegue entender legal assim, até para ajudar o pessoal que é lojista ou a galera que tá em dúvida sobre isso? Pô, bati no buraco, fui lá na loja do cara, o cara falou comigo que era buraco. Como que tu sabe ali na construção do pneu, a gente sabe que essa bolha dá sempre no pneu radial, né? Como que tu sabe na construção ali que realmente, como que a gente pode dizer para o cliente de forma que ele entenda que aquilo ali não é um defeito de fabricação e sim uma avaria acidental? Tá, nesse caso a gente está falando justamente disso, que é a análise de garantia para que eu retorne para ele com um relatório técnico, e nesse relatório, como nós fazemos, eu coloco um monte de fotos, porque a gente vai fazer a análise através de fotos quando é possível, porque a lei permite. Imagina, a gente está no Brasil, um país continental. Se eu tiver que pedir todo o pneu lá do Belém do Pará, do Rio de Janeiro, mandar lá para a minha sede, eu estou morto, né? Sim. Assim como o próprio revendedor. Então, a demonstração do dano,
Porque tudo deixa a marca. O pneu é como se fosse uma caixa preta. Eu sei como que o cliente andou, eu sei aonde ele andou, como andou, a condição mecânica do carro dele em alguns períodos do carro. Então, a gente consegue, alguém que tenha experiência, vocês têm muita experiência com o auto center. Você olha um pneu com o desgaste, conforme o desgaste, você vai dizer para o cliente, ó, você usou dessa forma, daquela forma. Então, a parte de vendas, entra a parte técnica, o recomendado, você demonstra para o teu cliente ali, se o cliente realmente, não, eu quero que você faça análise, cumpra com o Código de Defesa do Consumidor, as diretrizes lá, as normativas, eu quero a análise de garantia, então eu tenho que retornar em 30 dias com o relatório técnico. Beleza, passa tudo para nós, as informações do carro, documento, fotos e uma série de outras coisas. Quando o dano é oculto ou mais difícil de eu tentar realmente eu ver o que está acontecendo, eu vou ter que pegar o pneu e dar uma olhada, vai ter que mandar o pneu. Mas coleta as informações e aí a gente vai retornar. Tudo deixa a marca. Então, por exemplo, no caso da bolha, você vai ter uma marca interna. Ah, mas minha roda não entortou. Ah, mas não tem sinal na roda. Não precisa obrigatoriamente ter o sinal na roda ou então entortar a roda. Porque dependendo de onde bate, bolha geralmente está para o lado externo da montagem. Aí está na parte da face. Roda é muito mais resistente para a parte interna do que a parte montada para fora, né? Do que a parte montada para dentro. Até porque tem os raios dela ali, então geralmente pode ou não ficar a marca, né? Mas o pneu vai ter a marca. Desmontou o pneu, você vai ver lá dentro, ou está rompido o liner, que é o revestimento interno do pneu, ou então ele tem realmente uma marca, ele fica um pouquinho opaco, a região onde ele bate. Ou então simplesmente é tão sutil a pancada, mas foi o suficiente para quebrar as cordas, você flexiona o pneu bastante ali naquela região, você vai ver por baixo assim que as cordas da carcaça elas estão rompidas. Quer dizer, não tem mais ligação entre elas, fica como se fosse um veio ali. E é onde fica fraco e gera bolha. E daí gera bolha. Então, tudo é uma questão de atendimento, né? Muitas vezes, até mesmo eu não oriento o pessoal de vendas, não fala em mau uso. Sim. Porque mau uso, como que o cliente vai entender? Mau uso, então você, de maneira deliberada, pegou, tinha um buraco na rua, ó, vou pegar, tem 3 buracos enviesados, vou pegar os 3. Ninguém faz isso. É um dano de origem acidental causado por um impacto contra um objeto, um obstáculo. Legal. Como que eu sei disso? Tem a marca interna, tem o efeito final, que foi o que o cliente viu e por isso ele pediu a garantia, e tem marca. Sempre vai ter evidência do pneu.